Oi, turma, bom dia a todos. Hoje, para nossa aula de português, a gente vai estudar sobre o gênero textual artigo de opinião. Mas, para iniciar, com certeza vocês devem estar se perguntando o que é um artigo de opinião. Então, ele trata-se de um texto jornalístico, que geralmente é um texto que é escrito em jornais, em que um autor ele vai expressar ideias e opiniões sobre o assunto. Um bom exemplo de um texto de artigo de opinião foi um texto que a gente trabalhou na semana passada, que é aquele Criança é um pré-adolescente. Creio que vocês devam se lembrar. Ele era um artigo de opinião, porque justamente a autora expressava uma opinião sobre as crianças serem consideradas pré-adolescentes. E ela vai trazendo argumentos para falar que ser criança é um tempo que nunca vai voltar mais atrás, então as crianças deveriam aproveitar e parar com essa pressa de querer crescer rápido. Mas aqui nós temos algumas características de um texto de artigo de opinião, como, por exemplo, na qual todo texto de artigo de opinião, ele vai sempre apresentar uma opinião sobre algo. O autor, ele também tem que sempre defender suas ideias com argumentos, né? Que é para validar sua opinião. E o texto, ele deve ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem também tem que ser uma linguagem clara, não pode ser aquelas palavras difíceis, tem que ser palavras mais simples. E também a linguagem, ela tem que estar adequada à faixa etária. Se for para uma criança, crianças no caso, no plural, tem que ser uma linguagem mais fácil. E se for para adultos, tem que ser uma linguagem mais difícil. Mas o que seria realmente defender uma opinião? Bom, segundo a minha opinião, o que eu acho defender uma opinião trata-se em apresentar um ponto de vista sobre algo. Esse ponto de vista pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, mas sempre eu tenho que dizer o porquê que eu achei aquilo algo bom ou ruim, porque eu tenho que apresentar argumentos que vai ajudar aquela pessoa a entender porque eu estou dizendo que, por exemplo, o bolo que eu comi estava ruim. Aí eu vou dizer porque o bolo estava duro, o bolo estava muito doce, o bolo estava totalmente esfarelado. Então, esse é um argumento que eu estou apresentando defendendo uma opinião que o bolo não estava gostoso. E apresentei meus argumentos. Então, vocês na atividade vão ter que fazer algo semelhante com esse. Vou explicar agora. Então, como vocês já assistiram o vídeo, então agora vocês vão fazer a atividade. Bom, na questão número 1, está querendo saber o que é um texto de artigo de opinião. Vocês vão escrever com suas palavras o que trata-se de um texto de artigo de opinião. Já na questão 2, está perguntando como é estruturado o artigo de opinião. Já nessa parte aqui vai ser apresentada as características de um texto de artigo de opinião. Na número 3, eu quero saber de vocês, na verdade, as suas opiniões, o que é defender uma opinião. Aí você vai explicar da forma que você compreendeu. Isso pode explicar de uma forma simples, não precisa ser uma resposta muito longa. Vai ser de acordo com o que você entendeu da explicação. E aqui no número 4, vocês vão marcar a alternativa, se é a A, ou se é a B, ou se é a C, de que ela vai apresentar uma opinião. Então, vocês vão ler o texto, quer dizer, a frase, e vão desmarcar o X na frase que está relacionada a uma opinião sobre alguma coisa. Já na atividade de ensino religioso, a gente vai trabalhar com o tema responsabilidade mútua, na qual que tem um pequeno poema, mas vocês não precisam copiar o texto. E de acordo com o poema, vocês vão responder essas perguntas abaixo. Vocês vão marcar, por exemplo, exerço meus direitos? Aí você vai marcar sim
ou às vezes ou não. Aí vocês vão marcando de acordo com o que vocês vão se identificando, de acordo com as frases. E quando chegar aqui, você vai vai contar quantas vezes você marcou a palavra sim. Aí tem aquela história aqui embaixo. Se você marcou de 1 a 3 vezes, quer dizer que foi fraco. De 4 a 5 vezes, foi regular. De 6 a 7 vezes, foi bom. E de 8 a 9 vezes, foi ótimo. Então, vocês vão ter que ser bastante sinceros nas suas respostas. Qualquer coisa, estou por aqui.